aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Estamos retornando aqui, começando a nossa terceira temporada em grande estilo. Já vou falar quem é a minha convidada super especial, mas antes eu já vou pedir para você, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo quando tiver novos vídeos. E se você estiver nos escutando por outra plataforma, também segue o nosso perfil, que aí sempre que tiverem novos episódios você vai ser notificado, tá? Então, dito tudo isso, sejam bem-vindos, né, todos novamente e principalmente a minha convidada, Michele Bittencourt. Seja bem-vinda, Michele. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado fazer essa estreia, essa abertura aqui comigo. E eu tô muito, muito feliz de ter você aqui. Ah, Bela, querida, eu que agradeço. Para mim sempre é um prazer nossas conversas, nossas trocas e fazer parte desse teu projeto. Fico muito feliz. Oba! Vai ser demais! E pra quem conhece a Michele, já deve imaginar aí sobre o que a gente vai falar, né? Que é sobre o... Vou deixar ela explicar, né? Vou deixar ela se apresentar e aí no finalzinho vocês vão saber sobre o que vai ser o nosso papo. Então, Michele, conta aí um pouquinho da sua história, como que você entrou no mundo da dança. Conta tudo aí pra gente. Bem, como eu entrei no mundo da dança, eu digo que eu aprendi a caminhar, depois já aprendi a dançar, né? Não tenho lembranças da minha vida sem a dança. Mas estudei balé, propriamente dito, a partir dos 11 anos, em Porto Alegre. Sou de Porto Alegre, brasileira. Gaúcha. Dá pra ver pelo sotaque. E agora que eu tô aqui tá ficando cada vez mais forte. Mesmo você ficando bastante tempo fora, né, que eu sei, o sotaque ainda tá aí. Forte. Então, estudei balé desde os 11 anos. Na verdade, desde os 5 anos, mas seriamente fazer balé, assim, estudar mesmo, desde os 11. E depois eu fiz faculdade de Educação Física. E no último semestre... de trabalho. Isso. No último semestre da faculdade eu comecei a minha carreira profissional. Então eu dividia entre... Eu fui contratada numa companhia no Paraguai, no Balé Nacional do Paraguai. E estava no último semestre da faculdade. Então eu ia e vinha, entregava uma TCC. Doideira. Uma doideira. E naquela época, né? Que eu não sou tão novinha assim. A internet não era como agora. Então era complicado não estar presente, né? Então sim, foi uma correria, mas super valeu a pena. Terminei a faculdade de Educação Física e comecei minha carreira como bailarina profissional. Eu dancei 22 anos fora do Brasil. Caraca, então, muito tempo! Metade da minha vida. E aí comecei dançando no Balé Nacional do Paraguai, depois dancei em outras companhias oficiais do país, sendo que eu fiquei 6 anos no Balé Municipal, Moderno Clássico Municipal de Assunção. Inclusive estão fazendo 50 anos agora essa semana, parabéns. Olha, parabéns! E lá fui primeira bailarina por esses anos. Depois tive uma passagem também como primeira bailarina no Balé Nacional do Equador, onde eu fiquei uma temporada. Muito Depois chique. trabalhei com Iñaki Urlezaga, que era primeiro bailarino da Royal e tinha uma companhia que a gente acompanhava nas turnês, né, que ele fazia, nas produções dele. Era uma companhia que se chamava Ballet Concerto. Estava em La Plata, na Argentina. Aí com ele fiz várias turnês, Europa, toda a América Latina, Argentina toda. Ai, que delícia! Conheceu o mundo. Foi uma experiência muito legal. Dançando. Conheci muito dançando com o Don Iñaki. E depois trabalhei no Balé da Província de Salta, onde também fiquei por quase 7 anos, dançando os papéis principais na companhia. E em 2012 eu fui pro Balé de Santiago, no Chile, né, que era dirigido pela Márcia Aidé nesse momento. E lá eu fiquei até 2019, onde eu saí da carreira no palco e voltei para as minhas bases como professora.
e assumi a direção do PBT na América Latina. Boa! E é exatamente disso que a gente vai falar, né? Sobre PBT, o Progressing Ballet Technique. Já já a gente vai explicar, a Michelle vai explicar pra vocês o que é isso. Mas, caramba, muito legal saber que você realmente, literalmente morou em vários lugares ali da América do Sul e conheceu o mundo todo dançando. Eu quero muito conhecer, eu não conheço nenhum país da América do Sul, sem ser o Brasil, né? Óbvio. E eu quero ainda fazer um tour por lá, porque eu acho que deve ser muito, muito bom também. E você, como tava por ali, fica mais perto da família, né? Eu acho que isso deve ter feito diferença também. Eu tive a oportunidade de dançar na Europa, mas realmente estar perto da família pesou muito pra mim. Sim, é verdade. Eu imagino, porque não é fácil ficar longe. Ainda mais quando a gente é mais nova, assim, depois acho que fica mais tranquilo, mas... Enfim, pra mim sempre vai ser difícil, Sempre é difícil. Ai, E assim, a gente no Brasil, a gente é meio ilhado da América Latina pelo idioma, né? É verdade, sim. Então a gente acaba não conhecendo tanto da cultura daqui, projeta muito mais Europa e Estados Unidos Muito mais, sim. do que os países que estão ao lado. E falando em balé, existem companhias incríveis na América Latina, com bailarinos de nível realmente primeiro nível, assim, né? A experiência que eu tive no Balé de Santiago é incrível, assim, né? Poucas companhias da Europa têm as condições de trabalho e produções que eles têm lá. Que tem, né? Balé de Santiago, Balé Nacional do Sodre, né? Do Uruguai. Olha aí, já é mais uma coisa aí pra gente ficar de olho, né, pessoal? E então, vamos lá, né, Michelle? Você se tornou a tutora oficial, né, do PBT na América Latina. Mas, afinal, o que é esse tal de PBT? Explica pra gente. O que é esse tal de PBT? Bem, o PBT é um Progressing Ballet Technique, né? O nome dessa legenda. E ele é um método de condicionamento físico específico para dança, né? Ele foi criado por Mary Walton Mahon, que é uma maestra de dança. Ela foi bailarina, dançou com Roland Petit. Depois ela teve uma escola, ela é uma bailarina maestra da Royal, ela foi examinadora da Royal por muitos anos. E ela sempre teve a preocupação da dança e a saúde. Isso era uma preocupação permanente dela, né? A questão de bailarinos muito jovens se machucarem, não poder continuar a carreira. Então, ela começou a experimentar com exercícios que aumentassem a consciência corporal desses jovens bailarinos, por vários objetivos, né? Para eles realmente chegarem a ter um alto rendimento no balé, né? Através de um maior conhecimento do corpo, de entender realmente como funcionam as estruturas para poder alcançar a sua melhor capacidade física, né? E por outro lado, isso faria com que eles se machucassem menos e tivessem uma carreira mais longa. Então, nesse processo de experimentação da Marie, ela teve um grupo de alunos que conseguiu realmente alcançar um nível de excelência no balé, e era contrato em companhias, né, importantes, era bolsa em escolas importantes, que esse grupo de bailarinos começou a ganhar. Então, realmente começou a funcionar a coisa. Os outros examinadores da Royal começaram a conhecer os exercícios que ela compartilhou. E ela decidiu, então, realmente botar no papel e escrever esse método, apoiada por um grupo de fisioterapeutas e médicos especialistas em dança, né? Então aí surgiu a base do Progressing Ballet Technique. Então em 2005 foi criada a base do método, né? E hoje em dia ela organizou tudo. Isso. E hoje em dia a gente tem mais de 400 exercícios criados, pensados para o desenvolvimento da dança especificamente, né? Das várias habilidades que a gente precisa desenvolver na dança.
E estamos espalhados por mais de 40 países. Gente. Agradecidos de tantos professores terem essa visão, esse olhar, né, mais da construção saudável do conhecimento. Sim, isso é tão importante, porque acho que o balé, por muito tempo, ficou muito naquela da reprodução, né? De reproduzir sem, às vezes, nem saber direito por que aquilo estava sendo reproduzido. E aí vem aqueles mitos, aquelas conversas que a gente já, hoje, ainda bem que a gente já sabe que já estão muito ultrapassadas. E eu já falei isso pra você, né? Mas pra quem tá escutando aqui pela primeira vez, eu já falei isso algumas vezes. Mas eu, quando comecei a trabalhar com preparação física para bailarinas, eu logo já, o meu primeiro Google lá sobre isso, eu já vi sobre o PBT e já fiquei muito, muito, muito interessada em conhecer. Justamente porque mesmo quando você bate o olho, você vê que, caramba, são exercícios, esse exercício parece ajudar muito nisso aqui. Então, quando você bate o olho, você vê que é algo que realmente pode ajudar. Mas o que eu não sabia, e a gente vai falar sobre isso agora, é que ele tem bases tão bem estruturadas, assim. Tem bases, inclusive, dos princípios do treinamento. Tem pilares, né, que são essenciais para os bailarinos. Então, o que os exercícios trabalham, essas coisas. Então, quando eu fiz a formação, eu vi que era mais ainda do que eu estava esperando. E para pegar esse gancho, Michele, explica um pouquinho pra gente do que são essas bases, né? Quais são os princípios? O que os exercícios do PBT em geral trabalham? O que é a base deles? Sim, principalmente nós temos 4 bases, né? Que seria a consciência corporal, né? Então, que é essa relação, nós conhecermos o nosso corpo, as nossas possibilidades, as nossas limitações e o que cada um desses segmentos influenciam no todo, né? Então, entender realmente essa funcionalidade do corpo no espaço, do corpo, as influências dele nele mesmo, né? Esse seria o desenvolvimento da consciência corporal. Logo também temos os padrões corretos, construção dos padrões corretos de movimento. Então, nós como seres humanos, né, a gente cresce desenvolvendo padrões de movimentos. Né? A gente aprende, numa certa época da vida, a gente aprende a caminhar, logo a gente vai aprender a saltar, a girar, a agarrar alguma coisa, né? Então, esses são padrões que a gente vai construindo, né, de movimentos. E quando a gente vai estudando, aprendendo habilidades específicas, já seja em qualquer tipo de esporte, no caso a gente está direcionando para dança, balé ou qualquer estilo de dança, a gente vai aprender a saltar de uma forma específica, né? Então a gente aprende que no balé nós saltamos em rotação externa, que é o nosso famoso en dehors, que a gente tem que fazer um demi-plié, que é o impulso, e a gente vai empurrar os dedos, estender os dedos e manter essa rotação no ar. Existe uma postura do tronco, né? Existe um port de bras, existe uma posição de cabeça. Então, esse esquema é uma construção de um padrão de movimento, né? Que a gente vai trabalhar a nível córtex. Então, o padrão de movimento, a construção correta do padrão de movimento é a gente repetidas vezes executar esse movimento da maneira mais correta possível, para que na hora de aplicar isso na nossa coreografia, na nossa dança, a gente faça, primeiro, com a melhor técnica possível, alcançando o maior nível de rendimento. Por outro lado, falando, né, mais da nossa parte de educação física, economicamente, né? A gente vai exatamente economizar energia, ativando a musculatura específica que a gente vai utilizar. E dessa forma, a gente vai evitar lesões. Porque não vai ter desvios, né, nas nossas articulações. Então, já pegando esse gancho,
A gente fala da outra base, que é o alinhamento. O alinhamento corporal, né? Que é esse olhar realmente voltado ao esqueleto, às articulações, né? Então, esse alinhamento justamente está relacionado diretamente com a economia. Né? No momento que eu tenho as minhas articulações alinhadas, na sua posição neutra, eu vou ter a disponibilidade articular e toda a disponibilidade da musculatura ao 100%. No momento que eu tenho já uma contração de manutenção de uma posição equivocada, desalinhada, eu já não vou ter disponibilidade total daquela articulação ou daquela musculatura. Já perde energia, já perde tudo. Claro. Então essa é outra base, o alinhamento corporal. E a nossa famosa muscle memory, a memória muscular, que vem diretamente relacionada com essa construção dos padrões de movimento, né? Então, nós utilizarmos um treinamento específico para a dança, né? Que tu tinha comentado das bases do treinamento, né? Essa é uma das bases, que é a especificidade. Então, repetir esse movimento no padrão correto, construído, até esse movimento ser absorvido e a gente ativar a memória muscular, né? Que tem a ver com a ativação correta da musculatura naquele momento específico, naquele exercício ou movimento específico. Boa. Então essas seriam as nossas bases, com o objetivo de alcançar uma melhor performance, alcançar uma performance mais saudável e a manutenção, né, desse corpo que está sempre em movimento. Sim. E falando justamente disso, eu achei bem legal uma vez que a gente estava conversando, eu já nem lembro onde, mas que você falou sobre essa manutenção e a saúde e tudo mais. E eu me lembrei que você comentou que, inclusive para bailarinos recém-lesionados, né, que ainda não podem voltar completamente ali para a atividade, para a aula, o PBT é uma excelente oportunidade deles continuarem com a técnica, né? E não é, quando eu digo isso, não é só o fortalecimento, não é só manter a força muscular, é manter a técnica mesmo, porque isso que você falou sobre a memória muscular é a técnica pura, né? É como a gente mantém, como a gente faz o movimento, como a gente mantém aquele movimento, a postura, o alinhamento, tudo isso faz parte da técnica. E quando você faz os exercícios do PBT seguindo essas bases, é nítido, né? É óbvio, é claro que você vai ter uma melhora técnica, ainda que você não esteja fazendo as aulas de técnica, né? Então o PBT tem essa pegada, né? De também não tratar bailarinos, mas de servir também como uma parte do tratamento e da recuperação, né? Eu acho que eu te contei da minha experiência como eu conheci o PBT, né? Que eu realmente, quando eu comecei a praticar o PBT, eu fiz que nem tu, né? A gente procurou, deu um Google ali, viu aqueles exercícios e eu achei maravilhoso. Disse, gente, isso é incrível, quero conhecer mais, né? Eu não sei se aconteceu a mesma coisa contigo, mas eu, depois que eu fiz a licenciatura em Educação Física, eu comecei a construir também, paralelamente, a dança. Apesar de eu ter dançado 22 anos, né, como bailarino profissional, eu sempre trabalhei com bailarinos, com meus colegas, na preparação física. Tanto minha como deles. Sim. Então, era aquela... Tá, o que eu posso fazer para melhorar o fondue? O que eu posso fazer para essa menina entender como é que é a coordenação do salto, sabe? Então, estudar realmente a biomecânica, né, e a cinese da dança para ver o que a gente consegue fazer. A gente fica querendo aplicar nesse caminho, tudo. Dos amigos, então nesse caminho, isso. Nesse caminho encontrei o PBT no momento que eu estava com uma lesão gravíssima no tornozelo e eu não conseguia fazer aula de balé, eu não podia ficar de pé. Sim. E aí eu comecei a fazer o PBT todos os dias. Quando eu voltei, foi a primeira vez de todas as lesões que eu tive, né? Nessa carreira, a gente tem muita carreira.
que eu não tive cãibra, que a minha musculatura estava realmente 100% ativa, não dava aquelas tremidinhas que tu sente quando volta de uma lesão, as costas responderam Não voltou super morrendo bem. de dor no dia seguinte. As coordenações de giro, que quando tu volta realmente é uma coisa que, né? Sim. Os saltos, eu realmente só sentia dor na minha lesão. Então, quando eu voltei e senti isso, eu disse, gente, todo mundo precisa conhecer isso aqui. Aí acendeu E aí... a chama da paixão. Ah, meu Deus, aí que eu fui conversar, né, com a Marie e tal, fui estudar com ela diretamente, para poder trazer aqui para América Latina com um maior conhecimento, né? Então, isso foi o que me levou a realmente trabalhar compartilhando o método. Foi eu sentir essa necessidade de que todos os bailarinos precisavam conhecer isso. Sim, você sentiu na pele o quanto que fez diferença, né? E depois, né, sendo a tutora e conhecendo tantos profissionais que estão estudando e estão aplicando já o método, muitos fisioterapeutas estão usando para recuperação de bailarinos. Inclusive para reintegrar bailarinas que tiveram filho logo após a maternidade. Olha só, que legal. Porque o PBT, por mais que ele trabalhe realmente com intensidade, né, de ativação muscular, trabalha todas as habilidades da dança, é de uma forma muito gentil. É verdade, né? sim. Não é aquela coisa com peso, não é aquela coisa que vai te machucar, né? E respeita muito, tem várias adaptações, né, adaptações não, mas tem vários níveis de exercício. Então, se de repente, como você deu o exemplo, né, de alguém que acabou de ter um bebezinho e ainda precisa voltar devagarinho, faz uma variação um pouco mais fácil, um pouco menos complexa e vai voltando devagar, né? Não, é muito bom. E uma outra aplicação que você comentou comigo, e eu lembrei aqui agora, nas férias, né, que os bailarinos ficam ali num período de férias, que às vezes é relativamente grande, mas que, tudo bem, eu até concordo, gente, que não tem que ficar fazendo aula de balé nas férias. Mas um PBT é uma excelente alternativa, né? Para manter a forma física, para manter a técnica durante as férias. Justamente porque também é uma atividade um pouco mais gentil do que uma aula de balé ali, corridona, ou do que talvez uma musculação, enfim. Então, isso é bem legal. E falando um pouquinho agora sobre a prática do PBT em si, como que você recomendaria, o que você diria para uma bailarina que quer inserir o PBT na rotina? Como que ela organiza isso? Ela faz junto com as aulas de balé, ela faz 2 vezes por semana? Eu sei que não tem receita de bolo, né? Que todo mundo espera receita de bolo de tudo, eu sei que não tem, mas alguma dica, assim, alguma sugestão de como alguém que quer iniciar o PBT pode começar a colocar na rotina? Acho que é importante ter consciência de em que nível, né, de dança nós estamos. O PBT ele pode ser aplicado em qualquer nível, desde crianças dos 5 anos até adultos iniciantes ou bailarinos profissionais, né? E eu acho que depende muito disso e do meu objetivo, né? A quantidade de vezes que eu vou fazer. Para o trabalho de consciência corporal, qualquer experiência com PBT é válida. Uma aula de PBT já vai fazer tu abrir os olhos, né? Sim. Então, quando a gente fala de crianças pequenas começar o trabalho em PBT, é diferente porque eles vão sentir no corpo, mas não tem muita consciência do que eles estão fazendo, mas eles vão saber na hora de aplicar na dança. Sim, né? Então, lembrar. eu acho importante, pelo menos uma vez por semana. Né? Sempre, claro, guiados por um professor certificado, né? E aí, quando nós já estamos falando em condicionamento físico, a gente precisa de maior frequência, né? Então, a gente fala já de 2 a 3 vezes por semana. Então, a nossa indicação, como nós temos o programa online, né? Alguns alunos, eles fazem o PBT através da página.
mas que eles façam pelo menos uma vez com um professor certificado, já seja presencial ou online, mas ao vivo, avaliando, né? Avaliando o alinhamento, avaliando a execução, né? É importante, se as aulas são particulares, ter uma avaliação do qual é o objetivo daquele aluno, quais são as capacidades daquele aluno, se ele tem uma perna em X, ou se ele tem, né? Como é a formação física desse aluno, para saber realmente planejar o que fazer com ele. Sim. E se são aulas em grupo, sempre ter esse olhar, né, de um aluno mais iniciante, um aluno que tenha mais facilidade, né, sempre estar atentos a essas variações, porque a ideia do PBT é que ele seja beneficioso para todos, né? Ninguém vai chegar ali querendo ser igual ao outro. Não, justamente é trabalhar o meu melhor. Né? Perfeito. Então, eu indicaria isso, assim, que inicialmente qualquer experiência com PBT ela é valiosa. Uma aula por semana é valiosa. Mas, se o meu objetivo é realmente um maior condicionamento físico e trabalho das habilidades, todas as habilidades da dança, pelo menos 2 vezes por semana. Boa. O nosso programa está desenhado para 3 vezes por semana. 3 vezes na semana seria o ideal depois de um tempo. Seria então, né? Seria o ideal, que é o que está desenhado na página, que quando o professor se certifica, né, que olha aqueles planos de aula, aquela organização, aquela indicação é para 3 vezes por semana. Boa. E uma dúvida que eu sempre recebo é: qualquer bailarina pode fazer? Por exemplo, se eu sou uma bailarina, comecei o balé já adulta, e quero melhorar, né? Não tenho nenhum objetivo de carreira, nem nada disso, sou adulta, quero começar. Ou então, quero me tornar profissional, quero fazer. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Igual coração de mãe. Cabe igual todo coração mundo. de mãe. O importante é saber qual é o objetivo desse aluno, né? Qual é o meu objetivo como bailarino. Ou então, como tu diz, né? Uma pessoa que começou agora a dança e quer usar como um condicionamento físico, super complementa. Ou bailarinos que pararam de dançar. Né? Que sente aquela falta. E que começa a dar aula e começa a se machucar porque não faz aula. Caramba, é mesmo. Até professor. Nossa, é muito bom pro professor também, né? Muito que bom pro não tá professor. fazendo aula, mas que tem que mostrar passo toda hora e tal. Nossa. E aí começa a se machucar porque mostrou um arabesque que tá frio, porque mostra só um pouquinho de um lado, né? E faz sempre do mesmo lado, tudo. Então é importante pro professor, é interessante. Bailarinos profissionais de alta performance para manter, né, um condicionamento físico, para se preparar para repertórios que vão dançar, algum balé que exija algo específico. Se eu estou trabalhando uma variação que tem muita bateria, então, sim, né, é importante. Sim. Tem exercícios específicos para isso lá, né? Gente, depois a gente vai falar sobre essa plataforma do PBT, mas já adiantando que é muito bacana, assim. Tem mais de 400 exercícios, né, que você falou. Tudo bem explicadinho. É muito legal. E, Michele, para professores de balé, de dança, que querem dar aulas de PBT, né, que falaram, ok, acho que isso deve ser bom, acho que isso pode ajudar meus alunos. Como que eles podem fazer isso? Como que funciona a certificação e tudo mais? Bom, para quem quer trabalhar com PBT, a gente precisa se certificar, né? Fazer um curso que a gente organizou de uma forma intensiva, é um curso de 8 horas, onde a gente conversa sobre essas bases do método. O método ele é Progressing Ballet Technique, né? Então, ele está baseado na progressão do aluno dentro das capacidades físicas da dança. Então, entender como fazer essa progressão é importante, que o professor entenda. É um método que ele está aberto para qualquer estilo de dança, né? A Maria, ela foi uma professora de balé, mas como
as capacidades da dança, na verdade, são gerais entre todas as danças. Todo mundo gira, todo mundo salta, todo mundo precisa de força do core, né? Ter um centro bem firme para poder ter maior liberdade de movimento. Então, o PBT, na verdade, ele tem essa capacidade de ser adaptado para todos os estilos de dança. Então, aquela pessoa que quer dar aula de PBT, ou um fisioterapeuta que quer utilizar o PBT como ferramenta, né? Tem que fazer o workshop de certificação. E esse workshop ocorre de duas maneiras. Ele ocorre presencial, nós voltamos, ainda bem. Amém. Né, depois de tanto tempo. Sim. E aí tem que estar bem atento à agenda, porque a gente, né, tenta fazer em vários lugares para todo mundo poder ir. Ou então, se é complicado viajar, a gente está com a possibilidade de fazer online. Também são 8 horas, é o mesmo curso, é ao vivo. Essas são as duas possibilidades. Terminando essa certificação, claro que é importante também saber que é um curso formativo. Então, por ser um curso formativo, ele é um curso onde a pessoa está sendo avaliada durante todo o curso. Não é um produto que eu compro pela internet e recebo em casa. Né? Sim. Então, ele é realmente um curso de formação de professores. Então, a gente se preocupa muito em realmente ter a certeza de que aquele professor entendeu como funciona o método, né? Isso é um controle para poder receber o certificado. Claro, por exemplo, um fisioterapeuta que não faz dança, no momento dele fazer a execução dos exercícios, sim. É totalmente diferente, porque ele tem que entender como aplicar. É o mesmo que muitos professores de mais idade me perguntam: Michele, mas eu já tô com 60, não faço mais aula de balé. Eu disse, não tem problema, gente. O importante é que tu entendas o que tu vai passar para os seus alunos, né? Sim. Então, é importante saber que ele é um curso teórico, prático, avaliativo, né? Sim. Passando essa primeira formação, ele está habilitado a dar aulas de PBT e ele tem o acesso por 1 mês a todo o material que foi trabalhado. Então, ele pode revisar durante 1 mês de forma gratuita tudo que foi trabalhado, com a explicação da Marie, com a descrição dos movimentos, com a demonstração dos movimentos, dos exercícios, né? E aí depois já cada um segue o seu caminho. Sempre com o nosso suporte, né? Sempre Sim, estamos claro. abertos a qualquer dúvida. Boa. Essa é a plataforma, gente, que eu tô falando pra vocês, que é muito legal. Eu fiz o meu curso de certificação, que foi online, com a Michele. E desde então, toda semana eu tô lá estudando, vendo lá a plataforma. Já tô com as minhas alunas também. Então, é muito bacana, realmente, ter essa experiência. E agora, Michele, eu quero fazer algumas perguntas que eu recebo lá nas minhas caixinhas. E a primeira delas você já meio que respondeu, né? Que é se o PBT, se o Progressive Ballet Technique é só para o balé, ou se outras modalidades podem fazer também, né? Então, você já disse que sim. Inclusive, é interessante tu que acompanha a página, tem muitos exercícios novos que são para... Do PCT. O PCT, que é de contemporâneo, né? Mas além disso, tem a dança espetáculo, que eles chamam, né? Que são outros estilos de dança, jazz, polydance. Inclusive, muitos exercícios para ginástica rítmica estão sendo criados. Essa senhora aí que Ai, meu amante Deus, da GR. Olha, gente, não, vou ficar doida. Já vou deixando esse spoiler. Meu Deus, gente. Específicos para GR. Que legal. Tem também o programa Adultos, né? Que é justamente para pessoas não bailarinas. Também tem uma série que foi criada para exercícios de preparação para ponta. Essa era outra pergunta. Vou deixar tu perguntar, então? Sem saber, essa era outra.
Era justamente isso. Se o PBT poderia ajudar para alguém que está querendo entrar nas pontas, né? Que está ali prestes a entrar na ponta, na sapatilha de ponta. Sim, muito, porque como nós trabalhamos acompanhando o desenvolvimento da dança, primeiro que ele vai fortalecer toda a musculatura que ele utiliza na dança, né? Além disso, existe um programa específico para preparação do uso da ponta. Então, não só o fortalecimento, a preparação da musculatura e esse alinhamento, mas também entender essas transferências de peso, né, que muda o eixo totalmente quando a gente sobe para a ponta. Uhum. Então, tem um trabalho bem focado aí. Perfeito. Faz parte da dança, né? Então, é preciso ter esse olhar. Sim, é tipo muito completo, gente. É muito completo. Dificilmente você vai encontrar uma coisa que o PBT não vai ajudar ali com os exercícios. Que os exercícios realmente pensam em tudo, né? Quando eu penso em alguma coisa, eu vou lá, aí eu digito lá, tem como procurar, né? Aí, às vezes eu coloco lá, fondue, aí tem um monte de exercício lá pra melhorar. Específicos para o que tu quer trabalhar no fondue, né? Exato, exatamente. É muito completo. Bom, a próxima pergunta você também já deu uma respondida, que é sobre lesão no joelho. Tenho lesão no joelho, posso fazer PBT? Super, né? Pode e deve fazer PBT para, né, recuperar a musculatura que protege esse joelho, né? Sim. E também existe a questão do que nós estávamos falando da memória muscular, né? Muitas das lesões do joelho, claro, são acidentes e tal, né? Mas muitas das lesões do joelho são de movimentos repetidos de forma equivocada sobre essa articulação. E que talvez nem seja essa articulação específica que seja o problema, né? Sim. Pode ser um alinhamento diferente no quadril, ou o padrão que eu tenho construído de movimento, de determinado movimento, ele cai sobre o joelho, né? Compensações, então o PBT, né? Exato. O PBT auxilia nessa construção desse movimento de uma forma mais saudável, fortalecer as estruturas, né, do joelho, mas sempre é importante que seja acompanhado por um professor certificado, um profissional que realmente possa te ajudar, porque, né, é uma lesão, não é só um condicionamento físico geral. Sim. Né? Então é importante ter o acompanhamento do profissional. Boa, maravilha. E tem mais uma aqui para fechar, que é mais de professor, né? De professor. Mas que eu acho que também é importante, tem coisas óbvias que precisam ser ditas, né? Mas para ser professora de PBT, eu preciso fazer aula de PBT? Não só o curso, mas preciso fazer aula de PBT? Indica-se. Recomenda-se, né? Marie Walton Merron é uma senhora de 68 anos, a diretora-geral, a fundadora do PBT. Ela faz 3 aulas de PBT por semana. Até hoje. Até hoje. Olha só. E ela dá esse curso de 8 horas, demonstrando todos os exercícios. Caraca, ela demonstra todos, até hoje também, com 60... Até hoje. Gente, Cara, eu acho que... pode falar. Eu digo professor. Eu acho que, como nós estamos trabalhando com a saúde, né? Preciso também manter a minha saúde como professor. Sim. Né? Então, perfeito. Não a ideia não é performance, não é ser ou querer demonstrar ou coisas assim para o nosso aluno, até porque o nosso conhecimento nesse momento é muito mais valioso do que o que a gente pode fazer ou deixar de fazer com o nosso corpo, né? Mas, por uma questão de saúde, eu acho muito importante a prática de qualquer atividade física, né? Mas se eu vou dar aula de PBT, eu acho importante experimentar no meu corpo. Sim. Até porque
às vezes, né, nós que somos profissionais de educação física, isso com o tempo a gente vai pegando a manha, mas mesmo assim, às vezes a gente acha que a gente montou uma aula tranquila, leve, e aí a aula acabou que ficou muito puxada, e a gente só vê na hora, né? Ou então o contrário, às vezes você monta uma aula e fala, caramba, essa aula foi show, meus alunos vão sair, e às vezes não é assim. Então eu acho que é muito importante nós como professores experimentarmos a aula que a gente vai dar, a metodologia que a gente ensina, porque assim a gente consegue ver, sentir no nosso corpo aquilo que a gente está passando para os alunos. Então eu concordo assim que recomenda-se muito que como professores, né, a gente também faça a coisa que a gente vai dar, né, a atividade que a gente vai propor. E até porque o PBT a gente usa equipamentos, né? E às vezes o manuseio do equipamento é importante ter conhecimento de como usar, né? Não Sim. só indicar como fazer, mas eu entender o que pode acontecer de errado, né? Qual a melhor forma de colocar o equipamento, né? Também é importante. Perfeito. Né? E até as transições, às vezes, a gente organiza uma aula e deita, senta. Deita, levanta, senta, vai pra parede. Nossa, sim! Aí... Então, é legal a gente sentir e ver se realmente tá confortável, se não vai demorar tanto, né? Sim. Eu vou colocar uma faixa no meio da aula, ok. Quanto tempo isso vai levar para meus alunos colocarem? Eles já sabem, não sabem? Bom, aí a gente já entra naquela questão do planejamento, né? Que é outro podcast. Né, Bela? Um podcast só pra isso. Mas, cara, é muito engraçado que a minha chefe lá no Brasil, a Débora, ela criou uma metodologia, mas é totalmente voltada pro fitness, né? Que é o Slim Fit. E aí, na hora de montar a aula, ela falava exatamente isso pra mim. Falou, Isa, você tem que pensar o seguinte, cada exercício que você vai montar, você tem que olhar, se a menina vai fazer um exercício, sobe, desce, aí sobe de novo, desce, aí usa Bosu, bola suíça, halter, kettlebell, tudo na mesma aula, vai perder muito tempo pra ficar fazendo uma coisa ou outra, perde a dinamicidade do negócio, perde tudo. Então, até isso, você precisa experimentar também, né? Ver se tá muito sobe, desce, ver se tá 1 milhão de materiais, será que não podia reduzir um pouco nesse material ou naquele, depois passar para outro, enfim. Então, tudo isso faz parte e eu acho que fazer a aula, né, experimentar, faz total diferença por aí também. Mas, bom, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. E antes de você passar os seus contatos aí para todo mundo, falar um pouquinho de como o pessoal pode te encontrar, fazer as suas aulas, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente até agora sobre o PBT. Uma coisa que você acha assim que a pessoa tem que sair daqui pensando nisso. Eu, como bailarina, né, e como professora, eu vejo que às vezes não temos tanta consciência do quão valioso é o nosso corpo, né? A gente recebeu só não tem suplente, não tem substituir, reposição. Se quebrar, né? Já é. A gente nasceu com esse corpo e é com ele que nós vamos terminar essa passagem. Então, como bailarino, acho importante a gente ter essa consciência do cuidado, porque além de ser o nosso meio de vida nessa passagem pela Terra, é a nossa ferramenta de trabalho, nossa forma de transmitir o que a gente escolheu fazer na vida, né? Então a gente precisa ter, além de ter cuidado com ele para poder utilizar o mais possível, respeitar nossas limitações, né? Não querer alcançar um tipo físico específico. Cada um nasceu com e aquele corpo pode te dar muitas possibilidades, né? Então tratá-lo com respeito e com cuidado. E olhando por esse lado, como professor, né? Entender que a nossa missão é muito séria, né?
porque as crianças chegam entregues, né? Se entregam para nós, né? Entregam seu tesouro, né? Que é o seu corpinho. Então, ter essa consciência, né? Dessa missão de cuidado, de respeito, de carinho e também de se manter estudando, se manter com um olhar atento a cada um desses corpinhos que nos são entregues, né? Respeitando as limitações de cada um, o desenvolvimento de cada um e oferecendo o melhor de conhecimento que a gente pode dar para esse corpo. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A nossa frase PBT é The Body is Forever, né? O corpo é para sempre. Essa é nosso guia. Então é isso que eu gostaria de deixar. Amei, arrasou. É isso, né? Responsabilidade tanto com quem a gente trabalha e principalmente com nós mesmos, né? A gente tem que ter responsabilidade sobre as ações que a gente toma e que vão ter consequências. Qualquer ação vai ter uma reação, vai ter uma consequência. E se você cuida bem do seu corpo, a consequência vai ser positiva, né? Se você simplesmente não cuida, infelizmente as consequências não serão positivas. Bailarino é fominha, né? Nossa, bailarino muito! É fominha, quer dançar tudo. Tá? E houve uma geração, inclusive eu fiz parte dessa geração, que o mais importante era dançar, não importe como, né? Aí era aquela dinâmica da tortura, que o balé dói, se não dói não é bom. Se tá com dor e tem espetáculo, vai lá te injeta. Né? Ui, meu Deus do céu. Coisas assim que eu acho importante, que hoje em dia eu vejo que existe uma maior consciência. Pelo menos por parte dos bailarinos, é importante que também quem esteja na frente comece a entender, né? Demais. Então... Mas eu acho que a gente tá caminhando para um contexto positivo em relação a isso. Eu vejo, também pelo menos, na prática. Muito bem, Michele! Arrasou, amei essa mensagem final, amei conversar com você como sempre. Cada vez, por mais que a gente fale sobre o mesmo assunto, cada vez vem um insight diferente, um conhecimento diferente. Então, quero agradecer demais você por ter topado estar aqui comigo hoje. E agora, só pra gente finalizar, me diz aí, fala onde a gente te encontra, como que a gente faz aula com você, como que a gente faz certificação do PBT, fala tudo. Bem, primeiro, obrigada, Bela, é sempre um prazer, nossos encontros são sempre ótimos, parece que o tempo voa. Verdade, passa muito rápido. Acho que a gente poderia ficar dias e dias debatendo sobre tantos assuntos, né? É muito bom, sim, esse encontro com pares, assim, eu adoro. Muito. Bom, certificação de PBT. A próxima é pro Brasil, ou em português, né? O pessoal de Portugal também pode fazer. Vai ser nos dias 12 e 13 de março. Então, vai ser dividida em 2 turnos de 4 horas. Esse vai ser a próxima certificação nível 1, disponível em português. Tá? Online? Online é a próxima, que a gente teve agora em janeiro presencial em São Paulo. Então essa próxima agora é online e estamos vendo qual vai ser a próxima presencial. Ai, gente, fica de olho, hein? Fiquem de olho que logo teremos notícias. Vai ter uma presencial em Santiago do Chile, mas aí o curso é em espanhol, né? Então... Sim. Quem quiser treinar o espanhol... Quem querer falar espanhol... Tem que saber, viu, gente? Porque não o conteúdo é puxadinho. Pra entender direito tem que saber a língua. E, bem, aulas comigo. Eu dou aulas online, pela manhã e pela noite. E coaches privados, né, particulares, aí é só se comunicar comigo. Meu e-mail é michele@pbt.dance ou no Instagram, que é mibitencourt.pbtdirector. Vai estar tudo aqui no link pra vocês, viu, gente? Na descrição aqui do episódio.
Isso, aí vocês podem se comunicar comigo. Que mais tinha perguntado, Bela? E eu vou começar a partir de março com aulas presenciais em Porto Alegre. Ai, que inveja do pessoal de Porto Alegre, hein, agora? Por enquanto, as aulas, vai ter 2 aulas na semana, uma aula de nível júnior e uma aula de nível intermediário avançado, em Porto Alegre, no Balé Lenita Russo. Então vai ser bem legal. Ai, vai Faz muito tempo que eu não tenho uma turma permanente presencial. Ai, que delícia. Eu tô bem empolgada. Boa. Então, gente, já anota tudo aí pra vocês não esquecerem. Entre em contato com a Michele. E é isso. Se você ainda não nos acompanha aqui no canal, se inscreve, segue o nosso perfil se você ainda não se inscreveu. Quando eu falei lá no começo, então se inscreve agora. Me acompanhem também lá pelas redes sociais, lá pelo Bailarina Preparada. Eu também tô dando aula de PBT agora, também tenho uma turminha online, terças e quintas, então quem quiser experimentar, fala comigo. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui escutando até agora. Tô muito feliz de começar a nossa 3ª temporada. E aguardem que vem muitos episódios muito legais pela frente. Eu não me aguento de ansiedade, então tem que ficar quieto pra não dar spoiler, mas tá muito bacana. Então é isso. Obrigada, Michele. Um beijo. Obrigada, pra você. Bela, pelo teu trabalho incrível, super agregador, um conhecimento realmente necessário. Obrigada pelo teu trabalho, viu? Obrigada demais. Um beijo, gente. Um beijo, Michele, e até o próximo.